Bom, obrigado, doutor Badaró. Eu concordo que a vida do advogado não é fácil. Agora, só uma observação. Recentemente, o doutor Davi Metzer apresentou um trabalho exaustivo sobre justamente uma análise dos números do Superior Tribunal de Justiça. E uma coisa que, inclusive, me surpreendeu, eu acredito que tenha surpreendido a maior parte de nós, que 20% dos recursos especiais são providos. Um número até superior ao conhecimento e provimento de habeas corpus. Então, eu acho que a via ordinária, muitas vezes, não é tão desaconselhada assim. Muitas vezes ela tem encontrado seu resultado. Reconheço que existe um grande obstáculo, que é a admissibilidade nos tribunais de justiça e nos tribunais regionais federais. Há uma dificuldade nesse sentido, mas eu acho que esses números mostram que um recurso especial não pode ser tão maltratado também como ele é maltratado. A fama, né, uma fama tão ruim assim. Bom, vamos lá. O caso em questão envolve um delegado de Polícia Civil de Minas Gerais e um empresário. A denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de Minas escreve uma série de condutas delituosas atribuídas aos acusados, incluindo falsidade ideológica, corrupção passiva e lavagem de capitais, que teriam ocorrido entre os anos 2008 e 2017. O Wellington, enquanto delegado de polícia, teria solicitado e recebido vantagens indevidas de diversos indivíduos, incluindo bicheiros, em troca de não atuar contra a exploração do jogo de bicho na cidade de São Gonçalo do Sapucaí. Além disso, ele teria recebido propinas de Rafael, consistentes em pagamento de diárias de hotel, viagens de aeronaves privadas e percentuais sobre venda de cigarros da fábrica Bela Havana. Em contrapartida, o Wellington utilizava sua posição para facilitar negócios e resolver pendências administrativas de interesse de Rafael, além de reprimir a concorrência de cigarros contrabandeados. A denúncia também aponta que o Wellington ocultou a origem e a movimentação de valores provenientes de atividades ilícitas através de investimentos imobiliários, utilizando manobras contábeis para dissimular os valores reais desses investimentos. A discrepância entre seus rendimentos declarados e seu patrimônio aparente sugere a prática de lavagem de capitais. Rafael, por sua vez, teria oferecido vantagens indevidas ao Wellington para obter facilidade junto à Polícia Civil e expandir a comercialização de seus cigarros em Minas. As transações eram realizadas no mercado paralelo, sem devido recolhimento de tributos, e o Wellington intermediava essas vendas, recebendo comissões em troca. O paciente Wellington foi condenado pela prática de falsidade ideológica, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em grau de apelação só a pena após o afastamento da majorante previsto no artigo 1º, parágrafo 4º da Lei 9.613. Foi fixado em 16 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão. Na oportunidade, foram confirmadas a perda do cargo público de delegado da Polícia Civil do Estado de Minas, a condenação ao pagamento de danos morais coletivos e ao perdimento de R$ 874 mil em favor da União. Após, de ofício, a Câmara Criminal reconheceu a extinção da punibilidade do paciente em relação a 20 crimes de corrupção ativa ocorridos entre maio de 2008 e final de 2009. Assim como no recurso especial inadmitido na origem, a defesa alega a ocorrência de quebra de cadeia de custódia com o argumento de que o aparelho celular do colaborador premiado entregue ao GAECO mineiro teria sido indevidamente manuseado, enquanto o dispositivo estava sob custódia do Ministério Público. Sustenta que não consta número de lacre, que teriam ocorrido modificações no WhatsApp em arquivos de configuração do citado aparelho. Acrescenta que a extração de dados foi realizada por policial militar que não é perito e que o acesso ao aparelho, perícia técnica e habilitação de assistência técnico foram indeferidos e não apreciados, impedindo contraprova e cerceando a defesa. Pede a declaração da imprestabilidade dos elementos de prova extraídos desse aparelho celular e a determinação do desentranhamento da respectiva prova e de todas as delas derivadas. Em inúmeros julgamentos, temos afirmado a falta de cabimento de habeas corpus substitutivo de recurso especial, ainda mais quando a discussão não diz respeito à tutela direta e imediata da liberdade de ir e vir do paciente. Essa, como dito no relatório, foi objeto do HC 762/990, decidido por maioria em seu favor. Também temos afirmado, em situações como as desses autos, a violação do princípio da inirrecupabilidade das decisões e indevida reiteração de pedidos, já que o acórdão ora combatido foi impugnado por recurso especial, versando sobre as mesmas questões objeto desse vídeo e, na sequência, por agravo que está em andamento. Ora,
a violação do princípio da unirrecoverabilidade não se restringe unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato. A exceção de interposição conjunta de recurso especial extraordinário que obedece a regramento próprio, verifique-se a ofensa ao referido princípio quando a única decisão ou acordo é impugnado por duas vias distintas dos citos precedentes. A crescente quantidade de impetrações, que antes deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais dessa Corte, em detrimento da eficácia do recurso especial, que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. Eu trago também precedentes. Enfim, o princípio da unirrecoverabilidade recursal impede a tramitação simultânea de habeas corpus e agravo de recurso especial contra a mesma decisão, evitando a subversão do sistema recursal. Mesmo diante desse quadro, é importante destacar que a hipótese não revela, ao meu ver, nenhuma evidência de constrangimento ilegal passível de ser sanada por meio de ordem de habeas corpus de ofício. A jurisprudência dessa casa orienta-se no sentido de que a alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser comprovada, apontando os elementos capazes de desacreditar a preservação das provas produzidas, pois o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até a sua análise pelo magistrado. E, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, isso pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade, e eu cito precedentes. Ademais, a falta de participação de peritos oficiais na coleta e extração de dados não enseja nulidade automática, sendo admissível a atuação de agentes capacitados, conforme previsão do artigo 159 do Código de Processo Penal, e cito precedentes também. Também, tampouco, a simples ausência de lacre ou ficha de acompanhamento não implica, por si só, na nulidade da prova, sendo necessário comprovar a adulteração dos vestígios. Além disso, o reexame de provas em sede de habeas corpus é vedado, uma vez que essa via processual não admite dilação probatória precedentes. Quanto à matéria, o tribunal logrou demonstrar que não existem indícios de irregularidade na colheita das provas, de modo que alcançar a conclusão inversa demandaria aprofundado reexame de provas, inviável nesse âmbito. Confira-se no que interessa estes trechos do acórdão. E aqui eu faço uma transcrição dos trechos que eu entendo mais relevantes, grifando aquilo que eu acho ponderável, mais ponderável. Eu vou fazer uma leitura apenas desses trechos que eu faço o grifo. Feitas essas considerações, tenho que a alegação defensiva de quebra da cadeia de custódia trata-se de alegação vazia, pois não foi apresentada qualquer prova a respeito, não havendo indícios de adulteração da prova, alteração na ordem dos procedimentos ou qualquer tipo de interferência que invalidasse os elementos probatórios colhidos durante o inquérito policial. Analisando os autos, extrai-se que foi juntado um formulário da cadeia de custódia referente ao celular, entregue espontaneamente pelo correio e colaborador, constando no referido documento a data da entrega, os locais de origem e o destino do aparelho eletrônico, bem como a assinatura dos policiais responsáveis por cada movimentação. Após a apreensão do aparelho celular, foi realizada a extração e degravação dos dados nele constantes pela Polícia Militar, sendo todo o procedimento devidamente documentado. Ademais, que o fato de diligência não ter sido realizada por perito oficial, por si só, não invalida a prova produzida, eis que, no caso, não se exigia nenhum conhecimento técnico específico para a realização do ato, bem como não há qualquer comprovação de ofensa à integralidade da legitimidade da cadeia de custódia e da perícia realizada. E aí o próprio acórdão se refere agora a um trecho da sentença que eu também vou fazer a leitura. Não há dúvidas da impossibilidade de manipulação de dados na extração pelo software Celebrity, onde não há como corromper, fracionar ou alterar o relatório emitido, nos quais, inclusive, encontram-se arquivados em HD externo no cofre da Secretaria. Como já esclarecido em preliminar anteriormente analisada pelo juízo, a absoluta confiabilidade do software ante a impossibilidade de manipulação ou alteração de dados do aparelho cujos dados foram recuperados e extraídos, motivo pelo qual é amplamente utilizado em investigações e operações policiais demasiadamente complexas, tanto no Brasil quanto no exterior, em razão da plena confiabilidade da prova. E volta o acórdão, o Tribunal de Justiça a dizer: assim, diferentemente do que sustentou a defesa, em nenhum momento as diligências policiais incorreram em quebra da cadeia de custódia. Ademais, durante a instrução do processo, a defesa não recorreu nenhuma diligência no sentido de demonstrar eventual contaminação do material periciado, razão pela qual não há que se falar de nulidade, até porque é ausente qualquer prejuízo. E aí, também, nesse mesmo sentido, caminhou a Subprocuradoria, o Ministério Público Federal. Eu faço aqui transcrição e digo o seguinte: de fato, aqui a compreensão é de que a nulidade do processo penal somente pode ser reconhecida quando demonstrado prejuízo efetivo.
Nesse aspecto, vale destacar que a via estreita do habeas corpus ou do seu recurso ordinário não permite o aprofundado exame do acervo fático probatório, única providência cabível para se concluir pela configuração das nulidades aduzidas, haja vista que não foi apontada de plano qual teria sido concreta e efetivamente o prejuízo suportado pelo paciente. Nesta sede, a defesa não indicou eventual linha de defesa diversa que poderia ter sido adotada, caso a nulidade suscitada no presente jurídico fosse reconhecida, ou de que forma a renovação do ato processual beneficiaria o ora paciente. Tais circunstâncias afastam a ocorrência de prejuízo à defesa e impedem o reconhecimento da nulidade arguída aos títulos precedentes. No que diz respeito ao alegado cessamento de defesa, desde a primeira instância, o paciente vem dizendo que ocorreu, devido à impossibilidade de oferir a autenticidade das extrações de dados realizadas por membro de órgão de acusação, GAECO, sem permitir a mesma possibilidade da defesa ante o indeferimento judicial de admissão de assistência técnico para apresentar parecer, bem como para ser ouvido em audiência. Os questionamentos feitos pela defesa do réu Wellington, conforme a sentença, já foram decididos pelo juízo a teor da leitura da decisão de Florestais, isto é, em decisão cuidando de requerimentos feitos na resposta à acusação. Ali, o magistrado havia indeferido o pedido, dizendo que cabe ao próprio réu a juntagem de documentos de seu interesse em que se faz possível seu próprio acesso via requerimento próprio, e que a defesa não demonstrou dúvida fundada quanto à extração dos dados feitos. Não há dúvidas da impossibilidade de manipulação de dados na extração pelo software Celebrite, onde não há como corromper, fracionar ou alterar o relatório emitido, nos quais, inclusive, encontram os arquivados em HD externo no cofre da Secretaria. Também na sentença, a propósito do dito cessamento de defesa, considerou sem qualquer fundamento o pedido, pois a extração dos dados no aparelho telefônico foi realizada na fase investigativa por policial militar habilitado a utilizar o software indicado para o ato. Entre outros aspectos, também diz que a extração de dados feita em sua integralidade tem valor probatório válido. O tribunal entendeu que agiu com acerto o nobre magistrado primeiro, quando indeferiu o pedido defensivo, solucionando a questão de maneira fundamentada, célere e segura. Levou em conta, inclusive, precedente segundo o qual o indeferimento fundamental de diligência dispensável ao julgamento do feito não acarreta nulidade por cessamento de defesa, vez que é ausente a ocorrência do prejuízo. Disse ainda, de fato, não vislumbrei, no caso, a necessidade de realização da referida diligência, no caso em tela, sendo certo que se trata de pedido meramente protelatório desnecessário ao desígnio da instrução do feito, não havendo que se falar, portanto, em cessamento de defesa, sendo certo que a extração dos dados do aparelho telefônico foi realizada por policial militar devidamente habilitado para utilizar o software indicado para o ato, não havendo dúvida quanto à integralidade da prova produzida. Além disso, conforme dito, o reconhecimento de eventual nulidade relativa ou não absoluta exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio padre nullice grife, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal. Na espécie, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, não apontando sequer o que visava esclarecer. Assim, na ausência de prejuízo, não há que se cogitar em qualquer nulidade, ao contrário do que se pretende a defesa. Digo eu agora, também quanto a esse aspecto, não há evidência de constrangimento legal, porquanto a defesa não apontou objetivamente de que modo a atuação de assistente técnico poderia afastar a autoria, a materialidade ou a culpabilidade do paciente. Quanto à juntada de parecer desse assistente técnico, a parte poderia ter providenciado isso oportunamente, até porque as conversas de WhatsApp em questão, extraídas do celular do Rafael, teriam sido entre ele e o Wellington. Quer dizer, o próprio paciente tinha acesso às mensagens alegadamente manipuladas. Seja como for, a reversão do que já foi decidido pelas instâncias antecedentes demanda o indevido revolvimento de fatos e provas. Com essas considerações, eu denego a ordem. Ministro Antônio Saldanha. Vou pedir vista. Então, vamos aguardar? Aguardo. Então, após o voto do eminente relator denegando a ordem, pediu vista, o ministro Otávio Toledo aguarda os demais. Muito obrigado, doutor Bala.